Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Deise Galvão, eu sou nutricionista e vou estar com vocês ao longo dessas 17 semanas dando dicas, trazendo informações em busca de uma vida mais saudável. O primeiro ponto que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o ganho de peso na pandemia. Eu acabei recebendo muitos pacientes esse ano, que em função da pandemia mudaram seus hábitos de atividade física e de alimentação e acabaram ganhando muito peso. Então, hoje a gente vai tratar aqui algumas estratégias, por onde começar uma vida com um estilo de vida saudável. Então, eu queria trazer para vocês o primeiro ponto, que é somente evitar esse ganho de peso. Então, as pessoas que mantêm peso, que acabam não ganhando peso, elas são mais saudáveis. No momento que a gente ganha muito peso, a gente também está inflamando o nosso corpo, Então, uma inflamação crônica hoje em dia está associada a diversas doenças. Então, quando a gente consegue manter um peso adequado, isso é muito bom para a nossa saúde, Mas como é que a gente faz para manter esse peso? Na verdade, é simples, É aquela balança onde a gente gasta, todas as atividades que a gente gasta, o nosso metabolismo são as calorias que a gente gasta e o que a gente consome vai ser o que vai contrabalancear. Então, se a gente gasta mais calorias do que ingere, a gente acaba emagrecendo. E ao contrário também, se a gente come muito mais calorias em excesso e menos gasto, a gente acaba engordando e acumulando essa gordura. Então, o primeiro ponto, é evitar esse ganho de peso. Número 2, já ganhei peso, e agora? Então, a gente vai ter que aumentar esse gasto calórico. Como é que a gente aumenta o gasto? Praticando atividade física. Quando eu falo atividade física, não é somente ir na academia, não é esse tipo de atividade física, é qualquer movimento com o corpo. Hoje em dia, a gente está numa sociedade muito sedentária, a gente passa muitas horas sentado, sem gastar energia. Qualquer movimento que a gente gaste energia, tá valendo, é energia gasta. A gente acaba comendo bastante, então é uma forma de gastar, É brincar com o cachorro, subir a escada, trocar pela escada rolante, deixar o carro mais longe, ir caminhando um pouco mais. Tudo isso são meios de aumentar o nosso gasto calórico, tá certo? Número 3. Então, uma alimentação equilibrada com comida de verdade, Aquela história do prato colorido, quanto mais colorido o prato, mais compostos bioativos a gente tem. Então, isso é muito importante, uma variedade adequada de minerais, uma oferta adequada de micro e macronutrientes, tudo isso vai favorecer com a vida. Aquela velha frase que descascar mais e desembalar menos é super verdade, Então, esse é um ponto bem importante, aquele prato colorido com comida de verdade. Às vezes a gente fica com medo da comida, Não quero engordar, e acaba fazendo lanchinhos, e a gente vai ver que ao longo dessas 17 semanas a gente vai abordar vários temas, e muitas vezes o lanchinho é muito mais prejudicial do que uma refeição completa, uma comida de verdade. Como é que a gente tem essa comida de verdade? Número 4, a importância das frutas, Então, 3 porções de fruta ao dia. As pessoas hoje estão vivendo também muito medo de carboidrato, e a fruta tem carboidrato, só que as frutas têm muitas fibras, muitas vitaminas, e isso é muito importante para a nossa saúde. Então, pelo menos 3 porções de fruta por dia. Em relação aos legumes, número 5, o ideal é a gente consumir 400 gramas por dia de legumes. E é bacana a gente variar entre cozidos e crus, Então, esse prato, quanto mais colorido e variado, a gente está trazendo mais saúde. Número 6, reduzir a ingestão de produtos industrializados. Isso inclui sucos adocicados, bebidas adoçadas, açúcar de adição, do cafezinho, qualquer bolinho, biscoitinho. Todos esses produtos que a gente desembala, eles têm uma quantidade enorme de gordura saturada, muito açúcar de adição. Então, a gente realmente não precisa desses produtos. Quanto menos a gente consumir, melhor. E é claro, para isso a gente tem que ter uma programação das refeições. É importante ter esse planejamento, ter dia para ir no mercado, para ter sempre frutas e legumes e verduras fresquinhos, porque realmente eles acabam estragando antes, e um produto industrializado a gente compra e deixa lá. Então, eu gosto de trabalhar com não ter esses alimentos em casa, Numa emergência, a gente tem outras estratégias, mas é muito importante a redução desses alimentos que acabam ficando ali no armário e acabam sendo usados frequentemente. Número 7, uma hidratação adequada. É uma coisa muito básica, só que a gente acaba pecando muito nisso. Quando eu converso com os meus pacientes, consumo de água, não, eu tomo bastante água. Aí tem um cálculo, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Chega na hora de fazer o cálculo, nossa, não, mas eu não tomo tudo isso e tal. E é difícil, a gente tomar a quantidade correta de água. E a hidratação, a gente vai ter um tópico só sobre isso também, ela é fundamental, porque às vezes a gente acaba confundindo, os sinais de fome e de sede. E a gente dá essa confusão e era sede e a gente acaba comendo. Então a gente come mais do que deveria e acaba ingerindo menos líquido, menos detoxificação, porque através da urina é uma forma da gente eliminar as toxinas do organismo.
Número 8, o cuidado com a microbiota intestinal, né, que são as nossas bactérias, que é a nossa saúde intestinal. Lá no intestino vão ser produzidos diversos hormônios, inclusive da saciedade. Então a gente tem que ter esse cuidado com a nossa microbiota. Como é que a gente tem esse cuidado? Fazendo refeições conscientes, né? Observando o que cada alimento causa, qual é a consequência daquele alimento, se aquele alimento gera muitos gases, né? Se ele gera uma distensão abdominal. A gente acaba, nessa vida corrida, fazendo as coisas muito no automático e não observando o que a gente está ingerindo e o efeito do alimento que a gente ingere. Então é bem importante ter essa consciência, né? Prestar atenção naquilo que a gente está ingerindo e qual é a repercussão que a gente vai ter no nosso organismo. Número 9, um sono de qualidade. Dormir horas adequadas, né? Hoje em dia a gente está numa rotina super corrida, cada vez mais ligados e interligados e muitas tarefas. E muitas pessoas acham que não, eu vou acordar mais cedo e vou para render mais. Só que se a pessoa não dorme bem, ela fica menos disposta, mais cansada. Então um sono de qualidade, ele está relacionado com diversas formas ali. A gente produz muitos hormônios, né, na hora de dormir. Então a gente tem uma regulação do nosso ciclo circadiano, da nossa saúde, só em função do sono. Quando o sono está alterado, a gente tem mais dificuldade para perda de peso, que também é outro tema que a gente vai abordar mais para frente. Então a gente tem que ter essa atenção sobre a nossa saúde do sono. E número 10, a gente nunca pode esquecer de associar a nossa saúde física com a saúde mental, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, fazer técnicas de redução de estresse, né? Como meditação, relaxamento, o mindfulness, né? Que é muito importante para a gente estar presente, né? Se conectar com o agora, ficar mais tranquilo e reduzir o estresse, que ele gera vários hormônios também, cortisol, vai acabar influenciando tanto na nossa digestão, quanto na nossa ansiedade. Então, essa importância de entender o corpo como um todo, ela é muito séria, muito importante. Às vezes a gente acaba não dando tanta atenção como deveria. Tá certo? Esses são os 10 passos para a gente começar um estilo de vida mais saudável. A gente vai abordar cada um deles mais para frente, mais em detalhes. Espero que vocês tenham gostado, uma ótima semana e vamos em frente. Saúde em Foco!